Amém, queridos? Essa noite a gente vai falar sobre o ofício do mestre. Oh, glória! É o ofício do mestre. E é maravilhoso, né, queridos? Porque a gente vê que cada ofício é muito importante. Nenhum é mais importante que o outro. Todos eles foram dados para quê? Porque Cristo concedeu dons aos homens para o nosso crescimento, né? Para nós chegarmos à maturidade, não é? Então, nenhum é mais importante que o outro. Agora, o mestre, ele trabalha mais essa questão do crescimento. Todos nós, para crescermos, precisamos ser ensinados, né? É normal, é comum nas nossas igrejas a gente chegar e dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, não é? Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Mas o que a Bíblia diz que eu sou? O que a Bíblia diz que eu tenho? O que a Bíblia diz que eu posso? O mestre, ele entra exatamente nos ensinando nessas coisas. Amém? Agora, antes de falar, entrar exatamente no ofício do mestre, eu ainda queria amarrar algumas pontinhas, né, do que tem sido falado nas semanas anteriores. Se é a sua primeira vez aqui no seminário, ouça lá, pega no nosso Telegram, no YouTube, no nosso canal no YouTube, as outras ministrações. Né? Nós já falamos sobre o ofício do apóstolo, o ofício do pastor, nós falamos sobre o ministério de socorros, que não está dentro dos 5 dons ministeriais. Né? E aí, hoje, eu queria, ainda na introdução, falar sobre chamado, dom e ministério, que ainda percebo algumas dificuldades de entender, de compreender o que é cada um desses aspectos aí. Amém? Então, vai ser bem resumido, tá bom, queridos? Chamado. O que é chamado? Chamado, eu ouvi vários mestres, e eles dizem exatamente assim: os mestres é uma coisa. É uma coisa que arde no nosso coração. É a gente perceber que algo precisa ser feito. É sentir uma necessidade. Eu preciso fazer algo. Alguém precisa fazer aquilo. E quando a gente pensa que alguém precisa fazer algo que é urgente, normalmente esse alguém sou eu. Amém? Se eu percebo, falando no nosso evangeliquez aqui de Guaratiba, se viu a teia de aranha, você precisa tirar a teia de aranha. Ai, alguém precisa fazer aquilo. É eu que preciso fazer. Então, o chamado é exatamente isso. É uma necessidade que a gente tem de fazer alguma coisa. Amém? Vou dar um exemplo aqui, recente, da nossa igreja. Teve lá, estou lembrando disso aqui agora, então pega aí. Teve lá aquela catástrofe, aquela tragédia que aconteceu em Petrópolis. E alguns irmãos aqui da igreja pensaram assim: precisa fazer alguma coisa. A igreja precisa fazer alguma coisa. E o que eles fizeram? Pegaram o carro e foram de casa em casa por aí. Isso é uma necessidade. Isso é um chamado. Não está aqui no púlpito, mas é um chamado. Eu preciso socorrer pessoas. Amém, queridos? Isso é chamado. Não precisa ninguém chegar, dizer, impor as mãos sobre você. Você sente a necessidade de fazer. Quando a gente é chamado no ministério, nos 5 dons ministeriais, é dessa forma. A diferença é que, eventualmente, a gente não consegue fazer naquele momento. E aí a gente vai ver por quê.
Chamado, ele é desde o ventre, né? Não existe assim, aí eu ouvi sobre o ministério do apóstolo. Tão legal, né? O ministério do apóstolo ele tem aquela visão de crescimento, de expansão, de horizonte. Ele toca nos outros 5 dons. Legal, eu quero ser apóstolo. Não é desse jeito. Chamado é desde o ventre. A gente vê lá em... Vou dar referência para vocês. Em Jeremias 1:5, diz que ele foi consagrado, o Senhor diz que ele foi consagrado e constituído profeta no ventre. Paulo, em Gálatas 1:15, ele diz que foi escolhido antes de nascer para anunciar o evangelho aos gentios. Então, o chamado é no ventre. E já falei que o fato da gente ser chamado não quer dizer que exatamente a gente vai entrar no ofício, foi chamado no ventre. Mas a gente não vai colocar o bebezinho, a criança, o adolescente, para exercer um chamado. Ele precisa ser desenvolvido. E aí entra o outro aspecto, que é dom. Dom, virtude, poder, unção, capacitação. E aí já diz o que é. São ferramentas necessárias para que a pessoa desenvolva e cumpra o seu chamado. Alguém chamado para ser pastor, mestre, ele precisa... Qualquer um dos 5 dons ministeriais, ele vai precisar estudar, ele vai precisar se desenvolver, ele vai precisar se submeter a unções, ele vai precisar escutar de pessoas, ele vai precisar, e quanto mais a gente se consagra, e quanto mais a gente se submete às unções das pessoas que estão sobre a nossa vida, mais a gente recebe, mais a gente cresce, e mais rápido a gente consegue entrar no nosso chamado. Amém? Ok? E, por fim, o próprio ofício ou ministério. O que é isso? É, de fato, exercer a função para a qual foi chamado. Né? Então, eu fui chamado no ventre, eu recebi a unção, a capacitação, e agora eu vou exercer o meu chamado. Eu entrei no ofício. Amém, queridos? E a gente aprendeu também, nas semanas anteriores, que todos nós temos um chamado. Não é? Todo crente tem um chamado. Todos nós fomos chamados, sem exceção, para o Ministério da Reconciliação. Então, você pode ir lá no canal e assistir o módulo Ministério de Socorros, que a gente toca bastante nisso. Né? E a gente também tem os 5 dons ministeriais. Então, Ministério de Reconciliação é para todos, todo crente. O irmãozinho, eu sempre falo isso, que aceitou Jesus aqui no domingo, ou ontem, hoje de manhã, ou ainda há pouco, ele já é chamado nos 5 dons, no Ministério da Reconciliação. No Ministério da Reconciliação. Agora, chamado nos 5 dons ministeriais, é para todos? Não. É para uns e outros. É o que a Bíblia diz. Vamos lá? Efésios 4, do 11 ao 13. Estou lendo aqui a Almeida Revista e Atualizada. E ele mesmo concedeu uns, diga uns, para apóstolos, outros, diga outros, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, a gente vê que 5 dons ministeriais é para uns e outros, para alguns, não é para todos. Ai, que tristeza. Não, queridos. Que tristeza não, tem muita coisa para fazer. E aí, a gente tem um Ministério de Socorros, que vai alcançar, por assim dizer, a maioria dos crentes. Queridos, para uma igreja funcionar, para um ministério funcionar, para o corpo de Cristo funcionar, precisa muita gente trabalhando.
Precisa um exército trabalhando. E cada vez, um Ministério de Socorros, ele é tão dinâmico que cada vez surgem mais necessidades, cada vez surgem mais funções. Isso que nossos irmãos foram fazer é Ministério de Socorros. Amém? De socorrer lá, exatamente, socorrer os irmãos, as pessoas que passaram por aquela necessidade. Agora, você vê quantas pessoas vão receber aqueles donativos e perceber o amor de Deus. Talvez não tenha um evangelista lá falando, não tenha um mestre ensinando, mas elas vão perceber o amor de Deus. Através do quê? Através daquelas ações, através de atitudes, né? A gente teve aqui recentemente um vídeo, né, que falava de missões. Eu sou fruto de missões. A Jennifer deu um testemunho aqui. E eu lembrei que a Jennifer, ela já conversou comigo e ela disse que ela se converteu ouvindo uma ministração. Não nossa, foi de outra igreja. Mas glória a Deus. Amém, queridos? Tudo de Deus, é tudo para o Senhor. Um plantou e olha o que aconteceu. Aquela denominação lá plantou, né? Nós estamos regando, mas o Senhor que dá o crescimento. Mas ela recebeu essa ministração, né, através da internet. Agora, a pessoa que estava ministrando podia ser excelente, podia estar sendo usado de maneira sobrenatural, mas se não tivesse alguém ali filmando, alguém editando, alguém postando, alguém pagando a internet, a ministração não ia chegar até ela. E quantas outras pessoas? Então, veja como é importante. Aí, de repente, quando chegar lá no dia, né, do Tribunal de Cristo, onde nós vamos estar para receber galardão, o Andrei vai sair de lá com galardão, carregando. Essas são as pessoas que você alcançou porque você estava ali filmando. Amém, querido? Amém? É desse jeito. Então, assim, a gente não precisa ficar querendo ser chamado. O importante é a gente fazer aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer. E aí, quando a gente fala de Ministério de Socorros, que é a maioria dos crentes, a gente pergunta, e aí, vou socorrer onde? Onde tem necessidade. Amém, queridos? E aí a gente socorre desde lá da portaria até aqui o púlpito. E eu digo para vocês, eu estou aqui agora, nesse momento, exercendo o quê? Ministério de Socorros. Eu me vejo dessa forma no corpo de Cristo. Eu sou ministro de socorros que toco, sim, na unção de mestre. Mas eu sou ministro de socorros. Ah, a Kátia vai ministrar, então ela é mestre. Não, querido. Eu sou ministro de socorros. Vou servir aonde? Onde tiver necessidade. E se não tiver necessidade aqui, eu sirvo em outro lugar. Por várias vezes eu estava escalada para ministrar aqui. E aí Marcelo falou, não, olha só, vou botar fulano no seu lugar. Vou botar ciclano, vou chamar alguém de fora. Sempre na minha agenda, né? Até me perguntaram, você está no banco? Eu, não, é porque está sempre vindo alguém no meu lugar. Se tiver que botar, ele bota, vocês sabem, né? Mas não estava no banco, não. Por quê? Estou para socorrer. Se tem outra pessoa para socorrer, amém, queridos. Glória a Deus. É desse jeito, amém? E se não for? E se não for, é esse mesmo, você tem certeza? Queridos, eu vou servindo e descobrindo, servindo e descobrindo. Amém? Tenha isso no seu coração, vai servindo e descobrindo, vai servindo. Qual é o meu chamado? Enquanto eu não descubro, não vou fazer nada. Não, vai servindo e descobrindo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A pessoa, queridos, aí já vou começar a entrar aqui, né, algumas informações. Uma pessoa ela pode operar em mais de um ofício. Estamos falando de ofício dentro dos 5 dons ministeriais. Então, a pessoa ela pode operar em mais de um. Normalmente, a pessoa opera em 2 ofícios. Às vezes, 3, mas normalmente são 2. E só Jesus, somente Jesus, ele tinha o Espírito sem medida e operou nos 5 dons ministeriais. Você não vai encontrar ninguém operando ativo nos 5 dons ministeriais. A gente já falou aqui que o apóstolo, por exemplo, ele toca nos demais ofícios, mas o ofício é apóstolo, amém?
Agora, o ofício do mestre, vou começar a puxar a sardinha aqui, né? Mas é verdade. O ofício do mestre, ele combina com todos os outros. Então, a pessoa ela pode ser pastor e mestre, o que é muito comum. A pessoa pode ser evangelista e mestre. A pessoa pode ser profeta e mestre. Amém? Então, assim, ele combina com todos os outros. Amém? A única incompatibilidade dentro dos ofícios, que existe até uma unanimidade em dizer, é o ofício de pastor e evangelista. Ou a pessoa é pastor, ou ela é evangelista. Por quê? O pastor, queridos, a gente já viu, o pastor ele olha para a igreja, ele cuida da igreja, ele quer aconselhar, ele quer cuidar da igreja, ele tem aquela função de governo, ele fica vendo tudo, onde está faltando isso, onde está faltando lâmpada, o que tem que fazer para melhorar aqui em cima, ele está ali e está vendo tudo. E o evangelista, a visão dele está onde? Lá fora, nos perdidos. Né? Agora, por um tempo, o evangelista ele pode até pastorear, por um tempo, ele pode tocar nessa unção por um tempo, mas vai precisar vir um pastor, mas aí a gente vai ter o ofício do evangelista, né? Não vou falar sobre isso, não. Mas esses dois ofícios, eles são mais... A pessoa não vai ser atuante direto nesses dois ofícios, eles são incompatíveis, por assim dizer. Um está olhando dentro, o outro está olhando fora. Né? Está olhando dentro, aí o pastor é mais ou menos assim. Aí o pastor pega aquele crente velho, que, sabe, já daquele jeito, e aí o pastor vai, mas, irmão, tem que andar assim, corrige, exorta, mas, tem que andar assim, vamos fazer assim. Olha, o Senhor quer você desse jeito. E o evangelista está... Enquanto você está aí sofrendo, enquanto você aí está chorando as migalhas, as pessoas estão lá fora morrendo. Não é? Você está aí, você já é salvo. As pessoas estão lá fora morrendo. É mais ou menos assim, é ou não é? Então, a gente vê, e todos são importantes, não é? Glória a Deus pelo evangelista, glória a Deus pelo pastor, todos são importantes. É comum, como eu já falei aqui, o pastor tocar na unção de mestre, ou o pastor ser pastor e mestre. Por quê? Exatamente por isso. O pastor está olhando para dentro da igreja, ele precisa ensinar a igreja. Agora, o ofício de mestre, ele pode existir independente do ofício do pastor. Não necessariamente todo mestre vai ser pastor. Né? Como eu já falei, a pessoa pode ser profeta e mestre, evangelista e mestre. Paulo, por exemplo, lá em 2 Timóteo 1,11, 2 Timóteo 1,11, ele diz assim, deste evangelho fui constituído. Aí Paulo fala que ele foi constituído, pregador, apóstolo e mestre. Paulo não era pastor, mas era mestre, entre outros, né? Característica de mestre, amém? Aí você que tem aí a expectativa, será que eu estou no ofício, se eu sou chamado no ofício de mestre? Vamos lá. O mestre, ele tem fome e sede da palavra. A principal característica do mestre é ter fome e sede da palavra. Todo crente, né, todo nascido de novo, ele tem fome e sede da palavra, mas o mestre, ele é mais aplicado a isso. Ele necessita da palavra. Ele não sabe separar, ele não consegue separar a vida dele da palavra, por assim dizer. O mestre, ele pode orar por horas. Ele pode entrar no mover, ele deve se dedicar também, buscar o Espírito Santo. Enfim, ele tem que ter aquela comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo. Mas, assim, ele pode orar por horas, mas ele vai precisar da palavra. Amém? Ele não vai se sentir saciado se ele não tiver a comunhão através da palavra. Amém? Então, ele tem uma fome extraordinária da palavra, uma necessidade de conhecimento. O mestre, ele tem exatamente isso, a visão voltada para a palavra de Deus, sempre atento ao que a palavra diz.
O chamado de mestre, eu anotei aqui, exalta a palavra, ensina a palavra, leva à maturidade espiritual. Só fazendo um comparativo aqui, por exemplo, o apóstolo, a gente já falou, o apóstolo ele tem a visão voltada para os novos horizontes, para a expansão. O profeta, a visão voltada para a intensidade com o Espírito Santo, para as coisas do Espírito Santo. O evangelista, já falamos, ele tem a visão voltada para os perdidos, para o mundo. Os pastores, a visão voltada para a igreja. E o mestre é a visão voltada para a palavra. Amém? Então, todo esse conjunto aí é muito importante para nós. Amém? A gente não tem como escolher, não, eu vou comer o que o evangelista traz ou o que o pastor traz. Não, a gente precisa de toda essa dieta. Amém, queridos? Nós precisamos de todos os dons ministeriais. O mestre, ele é um guardião, um zelador da palavra. O mestre, queridos, quer ver o mestre ficar indignado? É falar alguma coisa fora da palavra, é cantar alguma coisa fora da palavra. O mestre, ele fica indignado, aquilo arranha, ele não aguenta. Ele não aguenta, faz mal. Ele não aguenta. E aí, até existe assim, né? Quando a pessoa não é ensinada, nós somos ensinados a respeito dos 5 dons ministeriais, a importância de todos eles. Mas quando a igreja não é ensinada, ou mesmo os ofícios não são ensinados, fica assim, o mestre acha que o profeta é doido, o mestre acha que o evangelista é superficial, é exagerado, né? Desigrejado. O profeta e o evangelista, o profeta e o evangelista acham, às vezes, um mestre seco, frio, porque está lá dando a profecia e o mestre está... Está na palavra. Oh, glória, está na palavra. Escuta tudo. Glória a Deus. Amém, gente? Estão percebendo aí? Glória a Deus. É ou não é? É ou não é? Dói, queridos. Aí o mestre está perguntando, qual é a base bíblica para isso? Onde está escrito? Qual é a prova? O mestre quer prova. O mestre, ele tem a facilidade de obter revelação na palavra. E, queridos, não é que é um aspecto que diferencia muito o mestre. Ele vê a palavra, por isso que a gente fala que o mestre é aquele dedinho pequenininho, que ele vai assim no mais profundo ali na palavra. Ele lê a palavra e algo tem aquela revelação, ele não inventa nada. O mestre ele não está aqui para inventar nada. Se ele for inventar, ele vai causar um problema, né? Porque se ele for inventar, ele vai inventar e vai causar uma doutrina errada, uma coisa assim. Mas, assim, o mestre ele vai olhar a palavra e algo vai descortinar. E ele vai conseguir passar isso para as pessoas. O mestre ele abre um leque com apenas um versículo. Amém, queridos? O mestre ele é um estudioso, um pesquisador da palavra. Queridos, para entender um assunto, o mestre ele vai estudar várias versões da Bíblia, ele vai estudar vários versículos, ele vai estudar vários livros a respeito, ele vai escutar o que os outros estão dizendo a respeito, para entender um assunto. Ele não vai escutar e vai sair dizendo, isso, mas aí, essa versão diz o quê? Essa diz o quê? O que quer dizer isso? Por que disse isso? Para quem disse? Quando disse? Qual era o contexto histórico? Amém. Sabe, o mestre, ele vai pesquisando, ele vai se aprofundando nisso aí. Ele não sai repetindo alguma coisa. Mas por que disse assim? Por que usou essa palavra? Né? Por que isso aconteceu? Para quem disse? Né? Às vezes a gente vê algumas frases na Bíblia que tem a ver com contexto histórico. O mestre para ali, não entendi.
Se ele não entendeu, ele fica 2 meses num versículo, 3 meses, 1 ano, num versículo. Ah, eu quero ler a Bíblia toda em 3 meses. Não, mestre, para. Isso aqui é o que mesmo? Espera aí, deixa eu ver o que está escrito em tal lugar, quem disse isso e combina. Não, está dentro, combina com o caráter de Deus. Não, isso aí que ele está dizendo não combina com o caráter de Deus. Então, por aí vai, queridos, amém? Glória a Deus. Já está com preguiça? Já está com... Não, já vi que meu chamado não é esse não, já deu preguiça. Já deu até preguiça, não dá para ser preguiçoso, queridos. Aliás, nenhum dá para ser, né? Mas tem que gostar de ler, tem que ter apego à palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ele consegue organizar, queridos, a doutrina de uma forma que a gente entenda, sequenciar, sabe? Padronizar, colocar tudo de uma forma metódica, por assim dizer, né? Não é no contexto que às vezes a gente fala, é metódico. Não, mas precisa ter um método para a gente aprender, não é? Né? Assuntos soltos. Eu já disse aqui, o mestre ele gosta de amarrar todas as pontinhas. Se ele vem ministrar, ele já quer. Será que eu abri margem para a pessoa entender errado? Irmão, voltando lá, ó, aquilo ali é desse jeito. Amém? Oh, glória. Ele não aceita textos isolados. A palavra do mestre consiste em preceito sobre preceito, sabe? Base sobre base, fundamento sobre fundamento. Entende isso? É embasada. Porque está escrito em algum lugar, ele vai pesquisar na Bíblia onde aquilo se encaixa em outro lugar, da palavra de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada, ele leva isso à risca. Então, assim, ele vai embasando, preceito sobre preceito. Ele não chega aqui, fala uma palavra e vai embora. Não, é tudo direitinho, tudo amarradinho. Amém, gente? Vocês identificam isso? Aleluia. Por exemplo, tem um versículo, engraçado que eu sempre já falei desse versículo aqui, e vi até um mestre falando, né? Então, vou repetir, mas a gente até falou sobre isso aqui algumas vezes. Aí, às vezes, o mestre ele percebe que alguma coisa foi dito, não é errado. Né? Não é errado. Por exemplo, às vezes a gente vai fazer ofertório, aí fala assim, o Senhor suprirá cada uma das suas necessidades. Às vezes, quando eu venho fazer ofertório, não sei se vocês já repararam, que eu uso esse versículo, eu falo, mas está falando ali porque está dando crédito, porque eles estão ofertando. Não é aleatório, assim, o Senhor suprirá cada uma das minhas necessidades. Outro versículo, somos embaixadores de Deus. Somos embaixadores de Deus, ou seja, nosso suprimento vem do céu, porque nós somos embaixadores. Nós somos embaixadores, sim, a palavra está certa, sim. Nosso suprimento vem do céu, sim, mas nós não somos embaixadores para receber suprimento, você sabia? Nós somos embaixadores para proclamar, para falar. Aí o mestre fica comichando. Olha, nós somos embaixadores de Deus, então nós vamos ser supridos. Mas precisa trabalhar para ser suprido. Precisa falar. Eu sou embaixador. O que o embaixador faz? Ele representa o seu país de origem. O que ele fala é como se a maior autoridade do país dele estivesse falando. O que nós falamos o que o céu está falando. Nós estamos falando, reconcilie-se com Deus. Entende? Então, assim, o mestre ele vê essas pontas e ele quer amarrar. Ele quer amarrar, ele não quer deixar isso solto. Sou embaixador de Deus. Está trabalhando? Se não está trabalhando, não vai receber provisão da embaixada, não. Eita! Aleluia! Às vezes a gente vê as pessoas colocarem até assim também. Fulano é mestre. Ele é mestre porque ele tem aquele ensino calminho, aquele jeito de ensinar, aquela palavra, né? E existem vários estilos de mestre, queridos. Existe um mestre que realmente ele vai ser calminho, ele vai chegar aqui,
irmão Reagan, ele fala que às vezes ele poderia ensinar em cima de uma bacia de água e a água não ia se mexer, de tão calminho que ele ia ensinar. Agora, tem mestre que se movimenta, né? Tem mestre que fala alto, tem mestre que fala baixo, tem mestre que ensina pregando ou prega ensinando. Né? Não existe assim, fulano fala assim, então é porque é calminho assim, porque é mestre. Não. Amém? Cada um tem seu estilo. Glória a Deus. E cada um vai ser usado no seu próprio estilo. Tem mestre que tem aquela linguagem culta. Aí a pessoa fala assim, isso é uma falta de sucesso. Se a pessoa sair do culto dizendo assim, eu não entendi nada, é porque ele é mestre. Porque tem mestre que realmente ele tem uma linguagem mais culta, uma linguagem erudita. Esse mestre, provavelmente, ele foi chamado para falar para pessoas cultas, eruditas. Agora, sim, a gente tem que falar uma linguagem que o nosso público entenda. Amém? Vocês estão comigo? E no Verbo da Vida, a gente é ensinado, inclusive, assim, quanto mais profundo for o assunto, ensine com mais simplicidade. Não é, vou falar difícil para todo mundo ver que eu sei falar difícil. Não. Quanto mais profundo é o assunto, com mais simplicidade ele é ensinado. Amém? Dá glória a Deus aí, que eu devo ser bem calminha, porque os outros estão dormindo. Mas o povo dorme na pregação do pastor também, que ele disse. Aleluia. O ensino, queridos, ele é carregado de unção e poder. O ensino, não pensa, o ensino é algo seco, é algo frio. Não. O ensino ele é carregado de unção, de poder. O ensino ele é inspirado. O mestre foi lá, ele estudou, ele organizou, ele botou tudo em sequência, ele colocou tudo direitinho. Mas isso foi inspirado por Deus. E quando ele chegar aqui para falar, ele pode até ter uma palavra de conhecimento ou uma palavra de sabedoria. Mas ele não é profeta? Mas pode. Para quê? Para abençoar a igreja. Amém? Para o nosso crescimento. Amém, queridos? Então, a gente não bota... A gente tem que aprender a não colocar tudo dentro de uma caixa, sabe? O Espírito Santo ele é livre, ele é lindo, e ele vai usar pessoas para alcançar a nossa necessidade, aquilo que nós precisamos receber no Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. A gente vê... Me perdi aqui A gente vê, por exemplo, Jesus e Paulo. Vou dar esses exemplos de mestre. Tanto Jesus quanto Paulo, eles usavam a linguagem que os seus espectadores, que o seu público entendia. A gente vê Jesus. Jesus ele falava, ele tinha uma linguagem rural. Aí ele falava, certo homem plantou uma vinha. Não é assim? Ele falava de ovelha. Ele falava de coisas do cotidiano. Uma mulher tinha 10 dracmas. Então, ele falava coisas que o público dele entendia. Ele usava uma forma de falar que as pessoas entendiam. Amém, queridos? Trazia as pessoas para perto. Da mesma forma, Paulo. Paulo, é bem interessante, Paulo, ele usou a paixão que os gregos tinham por esporte para ministrar também. E aí ele fala, olha, um atleta em tudo se domina. Entende? E aí ele fala, olha, eu corri a carreira, né, assim, combati o bom combate, não é? Ele fala de coisas que o público dele estava habituado. Então, ele não precisava falar difícil. Amém? Então, o mestre ensinado, ele vai aprender isso, a falar verdades profundas de forma simples. Não precisa ser difícil e que a pessoa saia de lá, não entendi nada. Não, se não entendeu nada, alguma coisa está errada. Amém? O mestre ele tem que usar uma linguagem para alcançar as pessoas. Glória a Deus. Amém?
lá em Lucas 4:32, diz assim, Lucas 4:32, eu vou ler na NVI. Diz assim, todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque falava com autoridade. Amém? Então, vê assim, está falando de Jesus. E as pessoas ficavam maravilhadas. Não está dizendo aqui que as pessoas estavam maravilhadas, deveriam ficar, mas não é esse aqui o contexto, com as curas que Jesus fazia, ou com os milagres que ele fazia, mas está dizendo que as pessoas ficavam maravilhadas com o seu ensino. Amém? Então, assim, o mestre ele tem essa capacidade de ensinar e as pessoas serem atraídas pelo ensino. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom, né? Eu trouxe aqui, queridos, uma diferença que é muito comum, uma pergunta muito comum. E, afinal, então tá beleza. Qual é a diferença de quem ensina para quem é chamado no ofício de mestre? Alguém tem essa dúvida? Ninguém levanta a mão, né? Alguém tem essa dúvida? Porque existe uma diferença, queridos. A gente até fala aqui algumas vezes, nem todo mundo que ensina é mestre, nem todo mundo que profetiza é profeta. Primeiro, a gente precisa entender, lembra que a gente falou de unção? E a unção, queridos, ela escorre, né? Nós estamos num ministério que é focado no ensino. Essa unção vai escorrer. A gente tem escola no nosso ministério, a pessoa vai, ela faz o rema, ela recebe aquela unção. Mesmo quem ainda não fez o rema, na igreja, o ensino escorre, essa unção escorre. E aí a pessoa, às vezes, ela é encharcada nessa unção e ela sai e ela pode ensinar. Mas isso, eu não falei aqui que eu sou ministro de socorros e ensino? Amém? Então, a gente precisa fazer essa separação. Existem ferramentas específicas para o ofício do mestre que eu não toco. Amém, gente? E aí, eu já falei aqui algumas coisas, algumas características dos mestres. Nem todas elas eu estou enquadrada. Né? Então, você já vai avaliando assim, eu acho que eu tenho um chamado no ofício de mestre. Primeira coisa, queridos, isso é a principal. Não ama a palavra? Dá soninho quando lê a Bíblia? Esquece. Come qualquer coisa? Falou que é assim, você está aceitando? Esquece. Já elimina. Amém? Fulano disse que é assim. Por que é assim? Porque alguém disse. Esquece. Tá? Não dói, não sente ruim quando vê uma letrinha esquisita? Esquece também. Né? Isso são os básicos. Tá ligado, gente? Me desligaram? Então, a gente aprendeu que esquece, né? Agora, qual a diferença? Eu peguei aqui uma definição secular. E aí eu, junto com a Andréia, Andréia me ajudou, gente. A gente trouxe aqui para o nosso contexto, né? Quem ensina, ensina o que você precisa, ensina o básico. Essa é a definição. Quem ensina, ensina o básico. O mestre é para aperfeiçoamento. Ele vai esticar você. O mestre vai esticar você. Sua capacidade de entender a palavra vai aumentar. Amém? Quem ensina, normalmente, ele vai até onde a sua capacidade alcança, mas o mestre ele vai te esticar, vai te elevar. Por quê? Porque os 5 dons ministeriais são o quê? Para crescimento, para a maturidade dos santos. Amém? O mestre ele vai te levar ao lugar de maturidade, né? E essa aqui foi a contribuição da Andréia, que ela botou aqui, não por causa da pessoa dele, mas pela unção que está na vida dele. Amém? Créditos, Andréia, aí.
Amém? Entendeu, queridos? Então, a diferença... Então, a gente aprende doutrinas básicas aqui na igreja, a gente aprende sobre batismo, a gente aprende por que devemos tomar a ceia. E aí eu saio daqui, eu aprendi isso, alguém me ensinou, e eu posso ensinar, ó, a gente pode tomar a ceia, né? A gente não é mais pecador, a gente tem uma aliança com Deus, aí a gente pode ensinar isso à pessoa. Agora, para esse ensino ter chegado até mim, precisou um mestre organizar essa doutrina. Que doutrina é isso? É o ensino da palavra. Amém? Doutrina não é ensinar o que pode e o que não pode. No sentido de, você pode isso, pode vestir essa roupa, não pode. Vamos ter culto de doutrina. Hoje é um culto de doutrina aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O mestre nos leva a ter firmeza na palavra. Aprender a buscar. O mestre, queridos, o mestre, ele é um ofício assim, que ele nos ensina também a andar com as nossas próprias pernas. A nós mesmos, é claro que a gente depende de todas as unções, é lógico. Andar com as próprias pernas não quer dizer, agora eu vou embora, não preciso de mais ninguém. Mas tirar aquela dependência. Será que o profeta tem uma palavra para mim? Pastor, ora aqui por mim. Vai ter um ministro de cura em tal lugar. Não, o mestre ele vai nos ajudar, nos ensinar a andar com as nossas próprias pernas. O que a palavra diz sobre esse assunto que eu preciso? A principal forma, queridos, de um crente ele ser abençoado, por assim dizer, dele viver, dele conquistar aquilo que ele precisa, é através do ensino na palavra. Por que os dons de cura operam na vida do evangelista, principalmente? Porque é feita para as pessoas lá fora. Agora, na igreja, o crente velho, como que ele tem que aprender? Como que ele tem que ser curado? Ele tem que gerar fé nele, ele tem que ver, eu estou com um problema de cura, eu estou com dificuldade de receber uma cura, o que a palavra diz a respeito disso? Quais são os livros que eu vou ler a respeito disso? Onde está escrito isso? Está escrito mesmo, Deus disse mesmo. Cristo fez isso mesmo. Então, eu tenho fé e eu recebo a cura. Não preciso ficar toda hora, não é errado, queridos, amém? Nem 8, nem 80. Teve um apelo de cura aqui. Você está doente, não seja soberbo nem arrogante. Vem e aproveita. Mas nem sempre essa unção, por assim dizer, esse ministro, ele vai estar disponível na igreja. Na verdade, ele vai estar mais lá fora. E aí a forma... tem o apelo, tem pessoas que são usadas, que têm dom, que independe da sua fé. Você vai ser curado tendo fé ou não tendo fé. Vai ser curado. Mas a gente vai ter pouco acesso a isso. Mas o que a gente tem acesso? O que está na nossa mão? A palavra. Estou com dificuldade financeira. O que eu tenho na mão? A palavra. O que a palavra diz sobre isso? O que eu preciso ler a respeito disso? O Senhor quer que eu seja próspero? O Senhor quer que eu ande endividado? O que o Senhor quer? Eu vou ler o que o Senhor quer a meu respeito. Vai chegar conhecimento, vai gerar fé e eu vou andar em novidade de vida. Amém? Está vendo aí o ofício do mestre? Como opera? Amém, queridos? Glória a Deus. A gente tem um texto que está lá em Hebreus 5, 12. Eita, Jesus. Dizem que o maior inimigo do mestre, sabe qual é, gente? É o relógio. Efésios 5, 12. Estou lendo na nova versão transformadora, já que a gente está falando de ofício de mestre, estou vendo várias versões, fazendo a festa das versões. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas. Olha o que o escritor aos Hebreus diz aos Hebreus. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisa que alguém te ensine, precisam que alguém lhe ensine
novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não pode ingerir alimentos sólidos. Vê lá, na versão anterior, no versículo anterior, o escritor fala assim: olha, eu tenho grandes coisas para dizer para vocês, de difícil entendimento, mas vocês não vão poder suportar ouvir, porque vocês ainda não aprenderam, não se aplicaram às doutrinas básicas. Algumas versões dizem assim: pelo tempo já deveriam ser mestre. Eu peguei essa versão aqui de propósito, que fala assim, que vocês já deveriam ensinar, porque a gente sabe que não é toda a igreja que vai ser mestre. Mas percebe aqui que ele está falando de doutrinas básicas? Então, doutrinas básicas, todo crente lá que já passou pelo discipulado de novos crentes, né, que já frequentou uns cultos aqui de Quinta do Ensino, pode ensinar. Amém? Está claro aí? Amém. Aleluia, aleluia. Vai falando amém, André, porque o povo não fala amém, não. Está recebendo, então tá. Todo crente, queridos, eventualmente ele pode ter uma revelação na palavra, descortinar alguma coisa para ele. Assim como eu falei, todo crente também pode um dia profetizar, pode ter uma revelação, amém? Pode ter uma palavra de conhecimento, pode ter uma palavra de sabedoria, mas tanto na vida do profeta, que opera nesses dons de revelação, como na vida do mestre, onde a revelação é pela palavra, e está escrito isso aqui, isso vai ser contínuo, isso vai ser constante, vai ser intenso. Não vai ser assim, aconteceu o ano retrasado de eu ter uma revelação. Não. Amém, queridos? Vai ser constante. Na vida do profeta, também, constante. Um dia eu tive uma visão. Visão também tive, querido, principalmente de demônio. Nunca vi ver tanto demônio. Mas não sou profeta. Amém? Isso não faz de mim profeta. Amém. Mas, assim, ver demônio, vejo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes eu olho assim e falo, é que, né? Não fico empolgada com palavra bonita. Isso aí não sei não, hein? Estou vendo quem está aí do lado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lá em Oséias, queridos, 4:6, diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Né? Então, a gente vê a importância da palavra, da importância do ensino. Quantas pessoas são levadas por todo o vento de doutrina, não é? Então, qual é a função dos 5 ofícios? É que todos cheguemos à maturidade e não sejamos mais levados por todo o vento de doutrina, não é isso? Então, isso se dá pela atuação dos 5 dons ministeriais. E, no caso do mestre, através do ensino. E se o povo perece por falta de conhecimento, é preciso ensinar o povo. Agora, olha o que Jesus fez. Lá em Lucas 19:47, eu vou ler na NVI, diz assim... Glória a Deus, o relógio está ajudando. Todos os dias, Lucas 19:47, todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado por suas palavras. Então, o que Jesus fazia todo dia? Ensinava. A Bíblia não diz que Jesus curava todos os dias, mas a Bíblia diz que Jesus ensinava todos os dias. Amém? E as pessoas ficavam fascinadas por ele. Amém? Lá em Mateus 4:23, diz assim, Mateus 4:23, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles,
pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então, ele coloca aqui em ordem. Mateus, escrevendo, diz que Jesus ensinava, pregava e curava. E quando ele repete lá em 9,35, Mateus 9,35, ele não inverte a ordem, não. Ele mantém essa ordem. Jesus ensinava, pregava e curava. Então, ele está falando aqui exatamente a frequência com que Jesus fazia as coisas. O roteiro de Jesus, por assim dizer. Jesus ensinava, ele pregava e ele curava. Porque ele sabia que as pessoas pereciam, por quê? Porque faltava conhecimento. Amém? E ele era um mestre dos mestres. Amém, queridos? Então, ele né? E ele concedeu, quando ele subiu, ele concedeu, ele distribuiu os dons. Os 5 dons ministeriais que fluíam na vida dele, ele distribuiu para a nossa edificação. Amém, queridos? Glória a Deus por isso, né? Como eu já falei aqui, para os crentes, querida, a cura, normalmente, ela vai ser consequência de ensino. Normalmente, ela vai ser, eventualmente, a gente recebe pessoas que são usadas nos dons de cura, a gente aproveita essas unções, glória a Deus por isso, mas, assim, na maioria das vezes, a gente vai ser curado através daquilo que do depósito que a gente tem a respeito da palavra. Não, eu não aceito isso na minha vida. Jesus já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Pelas suas pisaduras eu sou curado. Amém? Não aceito. A palavra do Senhor diz assim: se for da vontade de Deus, será que é da vontade de Deus? A gente vê lá, a vontade de Deus, ela está em conformidade com o caráter de Deus. E Deus é bom, e nele não há variação. Não há mudança. Deus não acorda de mau humor. Aliás, ele nunca dorme. Deus não acorda querendo pegar um crente na curva. Não, ele quer abençoar. De fato, ele já abençoou. Amém? Então, a gente vai aprendendo sobre o caráter de Deus. Isso vai gerando confiança na gente. E a gente vai crescendo, e a gente vai amadurecendo, e a gente vai andando em novidade de vida, e as coisas que nos paravam antes não nos fazem parar agora. Amém? A gente já venceu o urso, a gente já venceu o leão, e aí agora a gente vai vencer esse gigante que está diante de nós, que já caiu em nome de Jesus. Não é assim, queridos? Tudo pela palavra. Jesus venceu o diabo como? Pela palavra. Está escrito. Está escrito, está escrito. Aí o crente que não é ensinado, o crente que não é submetido a uma unção de ensino, qualquer coisa o diabo falou, é mesmo, diabo? Você é meu amigo mesmo. Se Deus estivesse comigo, tinha acontecido diferente. Sou crente, me converti, disseram, falaram que ia ser assim, que agora minha vida ia ser tão boa. Só prova, só prova. Era mais fácil ser lá do mundo. Entende, querido? Falta de conhecimento. Faz a pessoa perecer. Faz a pessoa ter visão pequena. Faz a pessoa não avançar. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Prossigo para as que estão adiante de mim. Amém? Está pronto para esquecer, querido, do que ficou para trás? Para prosseguir, é preciso esquecer. Amém. Glória a Deus. Fica aquela coisa, arrentando. Não, querido. Se apega à palavra, o que a palavra diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou? Uma das coisas que a Bíblia diz que eu sou é filho. A principal coisa que eu sou é filha. Não é ministra, não é nem esposa de pastor, que não tem nome, é esposa de pastor. Eu sou filha. Amém? Antes de ser esposa, eu sou filha. Sou noiva. Glória a Deus. Amém? Aquilo que ele não pode me completar, porque ele não me completa. Quem me completa é o Senhor. Receba isso aí, porque é para você mesmo.
Ai, fulano não me completa, quem te completa é o Senhor. Coitado se ele pudesse me completar. Se eu dependesse dele para me completar, é muita coisa para um homem. É muita coisa para uma mulher. Ah, ela precisa me completar. Não, quem me completa é o Senhor. Agora, nós dois completos no Senhor, somos felizes e transbordantes. Independente dos problemas. Amém? Independente das incompatibilidades. Amém. Não sei porque eu entrei nisso, não. Viu? Viu como o ensino é carregado de unção? Oh, glória! Aleluia! Queridos, a palavra diz que, lá em Romanos 12, 7, o que ensina, esmere-se em fazê-lo. Se não está interessado em se esmerar, nem ensina. Não pode deixar ponta sem amarrar. Não pode deixar coisa solta. Não pode sair criando doutrina por aí. Amém? Pode descortinar, pode ter uma revelação na palavra, pode organizar a doutrina, aquilo que o Senhor já disse. Amém? Mas se não é para se esmerar, não começa nem a ensinar. Glória a Deus. E lá em Romanos 12, eu quero finalizar com esse versículo, Romanos 12, 7. Diz assim, lá em Atos, agora eu vou ler a King James. Atos 17, 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Agora eu quero abrir um parêntese, porque a gente aqui, eu sou bereano, eu avalio a palavra, mas o que ele está dizendo aqui? Os bereanos, eles eram mais nobres porque eles recebiam a palavra com alegria. Eles não recebiam a palavra com tristeza, eles não recebiam a palavra com desconfiança, eles vibravam com a palavra, queridos. Eles eram mais nobres porque eles recebiam. Ah, é? Olha, manda mais, ensina mais, manda mais. Ô, glória, manda, ô, glória. Mas agora deixa eu ver, deixa eu avaliar se é assim mesmo. Eles iam avaliar. Mas a nobreza deles não consistia somente no avaliar, consistia em receber com vívido interesse. Amém? Com alegria, com bom ânimo, diz algumas versões, com bom ânimo, com bom grado, melhor dizendo. Então, não é somente examinar, a gente tem que ter cuidado, queridos, para não ficar tão crítico, sabe? Crítico. Não, receba a palavra com alegria. Avalie, sim, nós ensinamos isso. Tudo que nós dissermos aqui, avalie, veja se é assim. Amém? Mas não fica assim crítico, fiscal. Né? Quando vê alguma coisa fora da palavra, você já tem um depósito. Acho que ela ali está fora da palavra. Amém, queridos? Conversa com o pastor, fala com o pastor. Aí entra o ofício do pastor, né? Oh, glória. Amém, queridos? Sejam edificados na prática da palavra. Amém? Glória a Deus. A editora Rema Brasil Publicações apresenta mais um grande título do reverendo Tony Cook. Há mais de 10 anos, ele tem viajado por diversas nações e por todos os Estados Unidos, fortalecendo os pastores e as suas equipes ministeriais com seminários e treinamentos sobre liderança. The grace of God will always deliver us a free gift of eternal life, but then it will begin, that same grace will begin to produce in us
results and fruitfulness unto God. Depois do grande sucesso de Em Busca de Timóteo e da ótima repercussão de Graça, o DNA de Deus, chegou a vez de Qualificados. Foi Deus quem estabeleceu a carreira que devemos correr. Ele foi quem nos chamou para servi-lo na sua obra. Então, Ele é quem determina os critérios para que possamos ter o verdadeiro sucesso nesta jornada. Descubra como correr bem a sua carreira e alcançar a linha de chegada sem tropeçar. O reverendo Tony Cook trata com muita clareza de como superar os obstáculos do orgulho, da ganância e da impureza sexual. O atleta não é coroado se não seguir todas as regras. Por isso, esteja qualificado para que Deus possa premiá-lo com todas as bênçãos que Ele preparou para você. Leia este livro e a sua vida e o seu ministério não serão mais os mesmos. Qualificados, servindo a Deus com integridade e terminando sua carreira com honra. Adquira já o seu. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos.